Toda a igreja, paz do Senhor. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quanta responsabilidade, né, irmãos? A gente está aqui falando do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E desde já eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias em Marcos 4. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 4, a partir do versículo de número 13, amém? Vamos ler a partir do versículo número 1. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Marcos 4, 1. Que diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Os irmãos possam sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, Santo de Israel, amém? O Senhor, Ele conhece, Deus, as nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele conhece, amém? O solo de cada um aqui nesta noite. E o tema dessa palavra, ela fala, né? A palavra de Deus semeada em nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Como essa é uma palavra conhecida, né? É uma das parábolas do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele vem falar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aqui, né, nessa palavra que nós vemos, nós temos alguns cenários, né? A gente tem o semeador, a gente tem a semente, a gente tem a terra, ou seja, o solo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E eu vou descrever de uma forma, tentar resumir aqui, né, de uma forma rápida para os irmãos entenderem que o semeador, ele já é Jesus, né, que é o nosso Deus. E o que ele saiu a semear é a palavra. Ele foi plantar a palavra de Deus nos homens, que seria o Evangelho, né? E o lugar onde se planta, onde está falando da palavra de Deus, né? É em todos os tipos de pessoas, né? Somos eu, você, todos nós, amém? Somos as sementes aqui que está sendo exemplificada neste texto. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E a semente é aquela que está sendo plantada. O que seria? A semente é a palavra, como foi falado, é a palavra de Deus, né? Mas ela entra em cada um de acordo com as ações e atitudes do ser humano. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Se você der lugar para a palavra de Deus semear no seu coração, ela vai brotar. Mas se a gente não der lugar para a palavra do Senhor semear no nosso coração, infelizmente não acontece nada. Resumindo, em poucas palavras, é isso que o Senhor vem falar conosco nessa noite, amém? E aqui a palavra vem falar sobre 4 tipos de solo. Seria o solo à beira do caminho, o solo rochoso, o solo espinhoso e o solo bom. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? A palavra, como os irmãos aqui perceberam que Jesus estava falando, a palavra semente, ela caiu em todos os tipos de solo, ou seja, são todas as pessoas que ouvem. Aquela que caiu na beira do caminho não significa que ela não ouviu a palavra do Senhor, ela também ouviu, como a semente que ela caiu nos espinhos, né, que os espinhos cresceram e sufocaram, também eram ouvintes da palavra do Senhor, né? A semente, como eu já falei, está simbolizando nós, o homem, amém? Aquele que recepciona a palavra do Senhor, né, em determinados cenários. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E também tem a palavra que caiu no solo rochoso, né, ou de muitas pedras. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Então aqui a palavra vem falar sobre cada um. E o próprio Senhor Jesus aqui mais abaixo, amém? A partir dos versículos que eu não vou ler. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Vou tentar ser mais rápido possível na mensagem, mas o próprio Senhor Jesus, algumas coisas eu já até coloquei aqui, então vai ficar mais fácil, amém? O próprio Senhor Jesus, ele já acaba exemplificando e ele já acaba disseminando aqui para todos os discípulos, amém? Para poucas pessoas que realmente estavam interessadas em ouvir
ouvir a palavra do Senhor. Aqui o Senhor vem falar para uma multidão. Tinha uma grande multidão para ouvir a palavra do Senhor. Mas o oculto, o escondido foi revelado para poucos, né? Aqueles que realmente estavam interessados em entender o que era aquela palavra, o que o Senhor estava falando. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Aqueles que procuraram a resposta, o Senhor, Ele foi e falou para cada um deles. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Que nós não possamos ser a multidão, mas que nós possamos ser os poucos, amém? Que realmente tem vontade de aprender e de saber sobre a palavra do Senhor. Exemplificando aqui cada um, né, desses solos. O primeiro ele vem falar, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? No versículo de número 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então a palavra ela foi pregada para um determinado grupo de pessoas, né? Que essa palavra ela acabou caindo, o Senhor simbolizou aqui que ela caiu à beira do caminho. Aonde que vieram as aves e a comeram. E o que isso significa? Que enquanto as pessoas, ou enquanto esse grupo estavam ouvindo a palavra, o inimigo ele vem e ele tira, né? Lá vou ler para os irmãos acompanharem que isso realmente está lá na Bíblia, né? No versículo, aí mesmo em Marcos no 4, no versículo 15, o Senhor Jesus já está explicando para os discípulos. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra ela é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Né? Então aqui o Senhor Jesus está falando que esses que a palavra cai à beira do caminho, vem Satanás e ele rouba, ele tira a palavra que foi plantada ali no coração da pessoa. Isso é todos nós ouvintes. O Senhor estava falando para uma multidão, ele estava exemplificando o que acontece, amém? Hoje na igreja, hoje nos nossos dias, hoje com a gente mesmo. Porque quando os irmãos entenderem até o final da mensagem, vocês vão entender que esse solo aqui, quem determina como vai ser produzido a palavra é a gente mesmo, né? Não é que o Senhor escolheu que uns vai cair, uma semente vai ser à beira do caminho e outros vai para um solo rochoso, ou outros vai ter boa terra. Não é o Senhor que está determinando isso. Quem determina isso é nós mesmos. Nós temos que determinamos se a palavra do Senhor na nossa vida vai cair num solo bom, ou se vai cair num solo pedregoso em meio aos espinhos. É aquilo que a gente faz, amém? É aquilo que a gente lida com a palavra do Senhor nas nossas vidas. É o nosso cotidiano. Tudo isso reflete na fertilidade do nosso solo, que é o nosso coração. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, como o último versículo que a gente leu, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Significa que a palavra é lançada para todos. Todos têm ouvidos para entender e para ouvir. Todos poderiam receber a salvação se assim o quisessem. A palavra ela vem para todos nós, mas infelizmente é um grupo pequeno que recebe e outros infelizmente não recebem. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor vem nos ensinar hoje, amém? Para que nós possamos ficar atentos à palavra do Senhor, amém? Como o Senhor está falando aqui no versículo que a gente leu 15, aqui é a semente que ela cair à beira do caminho. Infelizmente, a beira do caminho é terra, é um caminho onde todo mundo passa, pisa. Então a semente ela não vai brotar, ela não vai cair no solo, numa terra fértil, e ela não vai nascer, não vai ter raiz, não vai crescer, não vai brotar. Simplesmente a semente vai ficar ali. E aí vai vir, como a palavra do Senhor falou, vai vir as aves e vai comer. E as aves do Senhor Jesus ele mesmo já explica o que seriam as aves. Seria o diabo, seria o nosso inimigo, amém? Que está tentando diariamente roubar a nossa coroa, roubar a nossa salvação. Para os irmãos talvez não saibam, mas a palavra do Senhor fala que o reino do céu, ele é tomado à força, ou seja, tem que ter um esforço para você ser salvo. Infelizmente não é de qualquer jeito, né? Não vamos ajeitar para fazer, não, o Senhor vai aceitar, vai ter tudo de qualquer jeito. Não é assim que funciona. Nós precisamos nos esforçar para tomar posse da salvação. Então a palavra ela é pregada nos corações. Aí o coração que não abre a palavra, vem lá o diabo e rouba e tira. Aquela pessoa, ela ouviu a palavra, não significa que ela não ouviu. Ela ouviu a palavra, mas infelizmente a palavra ela não brotou. Não houve um solo fértil. Louvado é o nome do Senhor Jesus. É exatamente isso que o Senhor Jesus estava explicando ali para os discípulos, né? A fé, ela foi roubada, né? Ou seja, a salvação, olha que perigo, a salvação do ser humano foi roubado. Por quê? Por aquele que não quer que você seja salvo, por aquele que já sabe que lá é lindo e não quer que você também
entra lá. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pessoas que não aplicam a palavra e querem viver no raso, sem compromisso. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Colocando, trazendo para o nosso meio. Louvado é o nome do Jesus. Nosso meio, eu estou falando é para todos, né? Que recebem a palavra. Louvado é o nome dos nossos avós, ancestrais, ou os futuros, nossos filhos. Amém? A igreja local, de anos atrás, para todos que ouvem a palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Aqueles que querem viver, né? Rasamente, não querem se aprofundar. Louvado é o nome do Senhor Jesus, não querem compromisso. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Vem lá o diabo e rouba aquela semente que já tinha sido brotada no seu coração, que era somente para você, amém? Dar lugar para ela brotar, para ela crescer, para você frutificar. Aí vem lá o diabo e rouba tudo. Por quê? Porque a pessoa não está tendo compromisso, não quer compromisso, ela quer viver raso. Gente, eu recordei agora de uma mensagem que a pastora Eunice trouxe aqui, né? Sobre a gente se aprofundar no Espírito. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Não é só para a gente ficar no raso. O Senhor, Ele quer que a gente vai adentrando a água, que a gente vai cada vez mais adentrando, amém? Se aproximando dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus, para Ele trabalhar nas nossas vidas. Então aí a gente vê, amém? Que não é só Deus que faz tudo. Nós, seres humanos, também temos a nossa parte, né? Para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. É um jogo dos dois lados, amém? A gente dá um passo para o Senhor e o Senhor também volta-se totalmente para nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ainda sobre o solo, né, o solo que é à beira do caminho, são os que ouvem a palavra e não entendem, não recebem, não querem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Não é o fato só de não entender, como os discípulos, eles também ouviram a palavra, eles não entenderam, mas o que eles fizeram? Depois eles foram diretamente em Jesus, amém? Naquele que poderia ensinar, e perguntou: Senhor, o que significa aquela palavra? Eu não entendi, amém? Não é só você não entender, é você também não entender, ficar quieto e não querer entender. É isso que o Senhor Jesus estava falando, amém? É a gente não querer entender, a gente não querer nem saber, a gente não querer se aprofundar. Louvado ou não? Por quê? Porque talvez a palavra vai revelar um pecado, porque talvez a palavra vai nos confrontar, amém? Mas é exatamente isso, a gente, amém? A palavra é exatamente para nos limpar. Louvado é o nome esse é o intuito, esse é a palavra. Quando a gente não faz isso, a gente dá, né, legalidade para o diabo roubar a palavra do nosso coração. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E o solo duro, né, ele pode ser representado também, amém, como quando a resistência. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? A gente mesmo não fazer por onde, para não brotar, não crescer. Louvado, e isso nos torna vulnerável ao ataque do inimigo. Louvado é o nome. A palavra do Senhor fala lá em Gálatas, se eu não me engano, sobre a guerra do espírito e da carne. É uma guerra, irmãos. Diariamente, você pensa que não, mas existe uma guerra, às vezes até dentro da gente, amém? É uma guerra que a gente enfrenta, em tudo. Você briga com tudo e você briga com você mesmo, muitas vezes, amém? Então a Bíblia fala sobre essa guerra que é entre o espírito e a carne. Ou seja, quem que você vai dar mais ouvido? Quem que você alimenta diariamente? Você está alimentando o espírito ou você está alimentando a carne? Porque a carne está ali o tempo todo lutando um contra o outro para querer vencer. Quem é o melhor? Quem é que você está alimentando? Então há essa guerra, amém? Espiritual. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então há necessidade de nós, como servos do Senhor, como filhos do Senhor, ouvir a palavra e entender a palavra, amém? E buscar compreender a palavra e não querer viver só no raso, mas querer um pouco mais, porque o Senhor está nos chamando para que termos um pouco mais com Ele. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No versículo 5, outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, ela secou. Ou seja, a palavra ela foi semeada nesse solo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas era um solo rochoso, era um solo pedregoso, então não tinha muita terra, né? Então o que aconteceu? Até nasceu a raiz, só que a raiz ela não era profunda, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E aí o que aconteceu? O sol, ele nasceu e ela não tinha raiz, ela secou. Lá no versículo 15, o Senhor vai, no versículo de 16 e 17, o Senhor está explicando.
são os semeados em solo, em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Amém? Ou seja, a palavra ela também é ouvida. Só que diferente do outro que não se importou muito em querer se aprofundar, este grupo aqui que o Senhor está falando, ele se importa, ele quer também. Louvado ao nome do Senhor Jesus, né? Ele também quer participar, ele também quer, ele recebe a palavra com alegria, né? Louvado ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Mas a raiz não tem muita profundidade, louvado ao nome do Senhor Jesus. E aí vem o sol e queima, né? Porque não tinha raiz e acabou secando. E isso também significa, né? Aqueles que recebem a palavra com alegria, sim, mas como não tem raiz, essa alegria ela dura pouco, né? Rápido a pessoa já se esquece daquilo que o Senhor fez, rapidamente a pessoa já se esquece do livramento, do milagre, da cura da família, da porta que o Senhor abriu, do amor que o Senhor tem por nós, por cada um de nós. Rapidamente, né? Nós nos esquecemos daquilo que o Senhor faz. Louvado ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? E a nossa alegria acaba sendo perdida. Louvado ao nome do Senhor Jesus, né? E não tem durabilidade. Glória a Deus. E o fato de não ter, né, essa durabilidade significa que a gente não se preparou a gente não preparou, como foi falado, né? Quem prepara isso é nós mesmos. É a gente que tem que preparar o nosso solo para a palavra. Então a gente não preparou o solo, a gente não se aprofundou no solo, a gente não preparou. Então automaticamente qualquer coisa que acontece aí simplesmente, né? Quando você vê, cadê o irmão, cadê o fulano, cadê o ciclano, cadê, né? Outrora, como o pastor falou, tinha um monte de jovens aqui, cadê os jovens, né? Louvado, quem somos nós para querer julgar alguém? Mas a palavra que julga, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. São pessoas que acabam não se aprofundando. Louvado é o nome. E vem as tempestades, né? O que ele está falando, o que o Senhor Jesus está falando? Isso aqui é a tempestade da vida, né? São os problemas que acabam surgindo na vida, né? A Bíblia fala para nós não construirmos a nossa casa sobre areia. Por quê? Porque se qualquer ventinho que acontecer, o irmão olhou feio para você, você já está saindo da igreja, você já está criticando, você já está, nossa, meu Deus, eu vou desviar. Não é assim, irmãos. A palavra do Senhor fala que a gente tem que se aprofundar na rocha, que é Cristo, amém? Então quando vir tempestade, porque vai vir. Eu não vou ser hipócrita para falar para vocês que é um mar de maravilhas e que não vai acontecer nada. Vai vir tempestade sim, vai vir problema na família, vem doença, vem morte. Isso está na Bíblia. E isso é para ser cumprimento. Se não fosse assim, Abraão estaria vivo até hoje, né? Mas é isso que todo mundo tem um tempo aqui na terra. Aí Eclesiastes fala que há tempo para tudo. Então vai ter o tempo de você sorrir, mas vai ter o tempo de você se entristecer também. Vai ter o tempo de você comemorar o nascimento do seu filho, mas infelizmente vai ter o tempo também de você enterrar alguém ou um ente querido da sua família. Isso está na Bíblia, tudo isso é a vida. Não é nem Deus, é a vida que faz isso conosco. Porque tem tudo um tempo, mas propósito de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Como o pastor Israel falou agora há pouco, na palavra que ele leu. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Então há tempo para tudo, louvado é o nome do Senhor Jesus. E as adversidades, elas vão chegar. Mas quando você constrói a sua casa na rocha, que é Jesus, a palavra que é semeada, a palavra de Deus, amém? Então nada te abala, o irmão pode olhar feio, o pastor de repente, de repente não viu, e você perguntou alguma coisa, o pastor não viu, não é que ele não quis fazer, não viu, né? Mas aí às vezes o inimigo já colocando coisas, olha, o fulano tá olhando para mim estranho, olha, isso aqui, ó, fofoca, ou isso, aquilo. Irmãos, toma cuidado com fofoca, amém? Toma cuidado da fonte que vem essas coisas, né? Eu já fiquei, muitas vezes nós somos de carne, ficamos até entristecidos com algumas coisas que chegam aos nossos ouvidos que a gente fala, meu Deus, se essa pessoa não avalia, não tem noção do que está falando, pelo amor de Deus, né? E isso pode, eu que sou da fé, que sou madura na fé, posso ficar entristecido. Imagina uma pessoa que está chegando agora na igreja, louvado. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, a gente tem que ter muito cuidado com a fermentação no meio da igreja, a gente tem que parar de ficar falando mal dos outros, do A ou do B, porque a gente tem que olhar para Cristo, porque eu sou falha. Todos nós aqui somos falhos. Então se você começar a me olhar
você vai ver problema mesmo na minha vida. Você vai ver falha, porque nós somos falhos. Mas quando a gente olha para aquele que não tem falha, amém? É esse que você tem que olhar. Porque é dele que vem a resposta, é dele que vem essa salvação. Né? Não é pastor nenhum que vai salvar a gente. Quem nos salva é o Senhor Jesus, então é Ele que é o perfeito. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. E quando nós olhamos para Ele, nada vai nos tropeçar. Amém? Então, irmãos, vamos vigiar mais. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Olhar para aquele, amém, que é o consumador de todas as coisas. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E voltando aqui para a palavra, muitos que vêm, mas não permanecem, não querem ser alicerçados pela palavra, não se alimentam e morrem. O que é alimentar? A gente está quase todas as mensagens falando, é a mesma voz aqui, todos os pastores estão falando a mesma coisa. Entra na oração, entra na comunhão, que é a palavra, vai lendo a palavra do Senhor, né? Conforme você vai falando isso, você vai se alimentando, você vai ficando forte na fé, amém? Nada que venha acontecer para querer te derrubar, para querer te atrapalhar, não vai te atrapalhar, não vai tirar do foco que é Cristo, amém? Por quê? Porque você está aqui com a palavra, amém? A palavra ela nos alimenta, a palavra tem resposta para tudo, amém? Tudo que você precisar na Bíblia, ela tem. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? E aqueles que acabam não querendo se aperfeiçoar, se aprofundar, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Ela perde nisso, chega as tribulações da vida, chega os problemas da vida, chega o desemprego, chega a enfermidade, chega tantas outras coisas que podem acontecer com a gente, amém? E simplesmente a pessoa acaba desviando. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Não é alicerçado sobre a palavra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas aqui, como a gente leu, essa semente, ela recebeu a palavra com alegria. Ou seja, a pessoa foi receptiva, né? São pessoas que são receptivas à palavra. Ela está recebendo ali com alegria, né? Ela, por um momento, você olha assim e fala, opa, é uma bênção. Louvado é o nome de Jesus. Está firme, está feliz, está alegre, amém? Ô pastor, pode deixar que eu vou fazer isso, fazer aquilo, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, a pessoa está feliz, ela realmente quer, está com o coração obrigado e quer fazer. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém? Ela está empolgada. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Pareciam que iam ajudar, parecia que iriam ficar. Começaram bem, até que, infelizmente, pouco tempo depois, cadê o irmão? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? São pessoas que receberam a palavra, mas infelizmente não permaneceram por causa de tribulações da vida, porque não olharam para Cristo, olhou para o A, olhou para o B. Louvado é o nome. Por muitos anos, né? Eu fui líder de jovem, eu acredito que eu e a minha irmã somos, acho que a gente deveria ter um mérito, né? De todas as igrejas, de todos os crentes, né? Os servos do Senhor na face da terra, porque acho que nós cantamos mais tempo no grupo de jovens, acho que de todo mundo, de toda a igreja da face da terra, amém? Louvado é o nome. Por muitos anos a gente foi no grupo de jovens, muitos anos, né, como integrantes, depois da liderança, louvado, e a gente trabalhou muito tempo com isso. Mas uma das coisas que a gente sempre percebeu como jovens, amém? É jovem atrás jovem, louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, né? E infelizmente alguns chegavam, mas não buscando o abençoador, mas vinha atrás da bênção. Isso acontece às vezes como a gente hoje, a gente vem para a igreja atrás de uma cura, atrás de uma libertação, atrás, né, de alguma coisa, de um milagre na nossa vida, na nossa família, né? Só que a gente esquece que a gente chega aqui, a gente pode até vir dessa forma, mas a gente chega aqui, a gente vai encontrar com um abençoador, não só com aqui, né? Não é só a bênção que você tem que querer, você também tem que querer o dono da bênção, louvado, porque é ele que vai alicerçar a sua vida, porque a bênção é passageira, né? Você ora por uma porta de emprego, o Senhor ele abre, mas amanhã depois você pode perder a porta e a porta pode ser fechada, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Mas quando você pega e recebe o abençoador, o dono da bênção, amém? Tudo que acontece na sua vida, qualquer adversidade que acontecer na sua vida, não vai te abater. Por quê? Porque você tem aquele que é mais, e você sabe, amém? Que você pode ter perdido agora, mas a certeza é que o Senhor não vai te deixar desamparado. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aqueles que
enfrentam problemas e se abalam facilmente, porque a casa não foi construída, como foi falada, na rocha. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, hoje eu não estou querendo aqui jogar ninguém, amém? Mas isso é uma autorreflexão. Eu não sei qual é o seu solo. Muitas vezes a gente olha pela aparência, mas o Senhor, Ele olha o coração, amém? E o solo é o seu coração, é onde a palavra do Senhor está plantada. Louvado, que você mesmo faça a sua autorreflexão, amém? Olha para si mesmo e comece a pensar. Eu estou trazendo isso aqui para os irmãos ver que o Senhor Jesus, Ele já sabia que a palavra dele ia entrar em cada coração, amém? Mas nem todos iam se abrir para a palavra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E este que é o perigo, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas é uma auto-reflexão. Se por acaso o nosso solo estiver, né, nenhum desses citados, ou no próximo que será citado, amém? Que nós possamos mudar, amém? Para que nós possamos dar frutos ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque ainda nesse que caiu, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nesse solo, louvado é o nome do Senhor Jesus, né? Que era rochoso, que era pedregoso, que não tinha raiz, amém? Por quê? Porque a gente não estava jejuando, a gente não estava orando, a gente não estava em comunhão com o Senhor, a gente não estava lendo a palavra, a gente não estava procurando entender mais, a gente não estava procurando se aprofundar mais. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E este é um grande perigo. É uma exortação para a igreja nesta noite, amém? Tomar cuidado, vigilância. Louvado é o nome do Senhor Jesus, para que a gente não se escandalize com qualquer coisa, amém? A gente, para que qualquer coisa que acontecer, a gente venha suportar. Louvado é o nome, se é problema de enfermidade, adversidades, oposições, qualquer coisa, amém? Que nada venha nos afastar, amém? Lá em Abacuque 3 fala, louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Independente, amém? Se der ou não der, amém? Se der fruto, amém? Ou não der, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, amém? Então, se o Deus fizer na sua vida um milagre, se Deus Ele curar a sua enfermidade, se Deus Ele salvar ou libertar alguém, se Deus te deixar você rico, amém, amém, por Ele ter feito isso. Mas se Ele não quiser te libertar da enfermidade, se Ele não quiser que você se torne rico, se Ele não quiser curar, se Ele quiser preparar para a morte, amém também. Ele continua sendo Deus na minha e na sua vida, amém? Nós temos que aprender a aceitar a presença do Senhor na nossa vida da forma que o Senhor quer e não da forma que a gente quer. Porque se Ele quiser, Ele faz. Mas se Ele não quiser, Ele não vai fazer. E não vai mudar nada para Ele. Mas muda para nós. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lá em Tiago, eu não vou ler, amém, mas fala que é para nós sermos praticantes da palavra e não somente ouvintes, amém? E não é só ouvir, né? Mas é também a gente praticar o que a gente ouve para que a palavra venha continuar brotando nos nossos corações. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E lá no versículo número 7 fala: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E lá no versículo de número 18 e o 19 vem falar: os que foram semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Olha que perigo, louvado, é um outro grupo, amém? De pessoas que também está recebendo a palavra do Senhor. É um outro grupo que também está recebendo com alegria, está recepcionando bem a palavra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas o que acontece? Vem atrás de bênção e não do abençoador. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Ela quer só riqueza, ela só quer bens materiais, ela fica fascinada pelas coisas do mundo, achando que vai viver aqui 200 anos na terra. Não vai, irmãos. Louvado a palavra do Senhor lá em Salmos fala que após 70 anos já é enfado, é canseira. Ou seja, já é o corpo se preparando para repousar. Louvado ao nome do Senhor Jesus. Então a gente não pode viver nessa vida pensando que a gente vai viver com 200 anos, não. Porque a morte, ela chega para todos nós. Alguns mais novos, outros mais velhos. Mas o que será da nossa alma quando chegar este momento? O que será da nossa alma, amém? Se a gente vai ficar atrás de riquezas. Louvado ao nome e a confusão que dá depois para a família que fica aqui só o sangue, amém? Como o pastor Ismael fala, né? Quer conhecer, amém? Ou os dizeres aí, né? Não foi nem ele que falou, acho que eu já ouvi de algum lugar. Quer conhecer, amém? A família, morre um para você entrar na herança, que você vai ver a confusão que dá. Louvado é o nome do
Glória a Deus, amém? Para que tudo isso? Para que acumular coisas? Salomão foi o homem mais rico que houve na terra, amém? Ele mesmo falou que tudo, ele chegou um momento, quando ele estava escrevendo o livro de Eclesiastes, ele falou que proveito tem o homem, né? Ele ganhou tudo, ele era o mais rico, ele falou que ele provou de tudo que ele queria, ele provou, de todos os manjares da terra, de todas as coisas boas, um monte de mulheres, né? O homem que mais teve mulher, de acordo com a Bíblia, 1000, né? De acordo com a Bíblia, se ele teve ou não, aí deixa os estudiosos que decidem, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Mas todos os deleites da vida, todos os prazeres da terra, todo o luxo, tudo que qualquer homem deseja, ele tinha. E ele falou que ele se deleitou nisso, ele assumiu. Ele falou que ele realmente fez tudo isso. Tudo aquilo que ele queria fazer, ele foi lá e fez. Só que lá no final da vida dele, ele fala que aproveito tem tudo isso. Sabe o que eu percebi? Que tudo era vaidade. E agora? Chegou, tem um monte de riqueza aí pro próximo que vai, que o filho dele, que seria Roboão, que iria assumir. E ele estava até preocupado com o reinado que ia deixar para Roboão. Porque ele falou tudo isso foi vaidade. Vivi regaladamente. Amém? Mas e agora? Que proveito tenho? Passou e não tem nada. Então não fica nessa ilusão, amém, de que você vai ganhar, vai ser rico, vai fazer isso, vai comprar as belas casas, os melhores carros, isso e aquilo. Não, irmãos. Não faça isso, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele fala que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Eu estou falando que no reino dos céus, ou entre os irmãos, entre a igreja, não tem pessoas ricas ou com dinheiro, não é isso, amém? Mas o problema de quem tem é se saber administrar aquilo que tem. Sabe por quê? Porque o dinheiro, ele corrompe o homem, amém? A riqueza, ela corrompe o homem. E aí o homem coloca o coração na riqueza, né? E aí pronto, está perdido, perde a salvação, perde tudo, perdeu, totalmente ficou louco, né? Porque ele já perdeu aquilo que é o mais importante da nossa vida, que é a própria salvação. Por isso que a Bíblia fala que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Louvado é o nome. Então vamos nos atentar, amém? Eu não estou falando para você não estudar, não, amém? Eu também estou formada, eu tenho até pós-graduação. Eu estou falando para você não fazer isso. Eu estou falando para você não colocar essas coisas no seu coração, amém? Eu estou falando para você que ir lá em Mateus que fala buscar primeiro o reino de Deus, amém? E não colocar o seu coração nas coisas da terra, porque é o Senhor que vai acrescentar, é o Senhor que vai suprir, é o Senhor que vai fazer tudo, amém, que você precisa e necessita. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Para que a gente não caia aqui nesse espinho, amém? Nesse solo espinhoso, para que o nosso coração, a semente da palavra não venha ser brotada no nosso coração, amém, como um solo espinhoso, amém? Porque aqui o Senhor Jesus estava falando que os espinhos, eles cresceram, ou seja, eles ainda, estava tudo pequenininho, estava tudo bem, estava tudo normal, não tem problema nenhum, né? Vou trabalhar, eu vou ganhar, eu quero, isso é o meu status, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. A princípio não tem problema nenhum. O problema é depois que cresce, amém? Os espinhos e começa a sufocar o homem, amém? E a pastora liga para a pessoa, irmão, você está onde? Pastor, eu estou aqui na praia. Pastor, eu estou lá nos Estados Unidos. Pastor, eu fui fazer, estou lá. Você até esquece de adorar a Deus, amém, irmãos? Uma coisa nós aprendemos, amém? Que o Senhor Jesus, ele quer abençoar sim, mas o intuito dele não é abençoar, ele quer salvar. O intuito de Jesus, amém? Ele morreu para nos salvar, não foi para nos deixar rico, não, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus, é a salvação, que é isso que ele quer salvar o homem, amém? Alguns ele dá o dom da riqueza, outros ele não dá, por algum motivo, talvez seja esse. Porque se de repente você tem aquele dom, você acaba se corrompendo. E se o Senhor vê que aquilo vai te levar para o abismo, Ele não vai te dar, porque o intuito dele é te salvar, amém? Então, como um pai que sabe aquilo que tem que dar para os seus filhos, da mesma forma o Senhor ele faz com os filhos dele, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E aqueles que o espinho, amém, começou a crescer e foi sufocado pelo mundo, amém, pela fascinação, amém? Olha que coisa, que estava falando que a riqueza, ela estava concorrendo com a palavra. O Senhor Jesus, ele falou aqui no versículo, amém, que a gente, no versículo de número 18, o 19, mas os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, ou seja, estava disputando com a palavra, está disputando com Jesus, amém? Esse é um grande perigo,
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ela concorrendo, ela sufoca a palavra. Amém? E aí ela torna-se infrutífera. Perdeu tudo aquilo que você construiu. A sua trajetória toda que você construiu na igreja, 20 anos, 30 anos, nasceu no berço evangélico, está a vida toda na igreja, mas de repente perde tudo. Por quê? Porque quis buscar riqueza e não se atentou para buscar o dono. Amém? Aquele que vai salvar a sua alma. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Então vamos sim estudar, vamos sim trabalhar, amém? Isso a gente tem que fazer com certeza, amém? A gente tem que ser honroso, honrar as nossas dívidas, dar o nosso nome limpo, amém? A gente tem que fazer, trabalhar, estudar sim, amém? E uma das formas que eu aprendi desde novinha, amém? Tudo aquilo, eu cheguei no patamar na minha vida, amém? Que tudo aquilo que eu realmente almejava para a minha vida, o Senhor, pela misericórdia dele, Ele realmente me deu, amém? Só que passando de lá, de repente, aquilo começou a me prejudicar, ao ponto de o Senhor vai lá e dá um puxãozinho em mim, amém? E eu voltei. Eu não tenho vergonha de falar isso para a igreja, não, sabe por quê? Eu cheguei a ir para lugares que eu falava, meu Deus, eu jamais imaginei de estar aqui, lugares luxuosos, amém? Com pessoas muito ricas, pessoas, enfim, amém? O meu trabalho me levava a esses lugares, mas o Senhor, amém? Quando Ele percebeu, eu tinha que cuidar como dos jovens, e estava eu lá viajando, estava pegando um avião indo lá para Miami, indo para outros países, amém? E eu não estava fazendo a obra do Senhor. Sabe o que aconteceu? O Senhor foi lá e fechou a porta do emprego para mim. O Senhor foi lá e puxou um tapetinho para mim. Quando eu comecei a colocar mais o meu coração na riqueza, amém? Em vez de buscar o Senhor. Por isso que eu falo para a igreja como experiência própria. Buscar primeiro o reino de Deus é muito melhor, amém? É muito melhor, louvado é o nome do Senhor Jesus, do que você ficar rico e do que você querer fazer as coisas aqui na terra. Porque você corre um grande risco de você perder o mais precioso, que é a salvação. Porque uma hora a morte vai chegar para cada um de nós. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? E o Senhor vai perguntar logo o que você fizeste com a sua alma. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Voltando aqui para a palavra. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvem a palavra. São pessoas que ouvem a palavra. Ela recebe. Ela fica até por um pouco de tempo. Mas não tem durabilidade. Porque ela tem outras prioridades. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Valoriza mais o que é externo. Amém. Do que aquilo que nós precisamos ver. Lá em Mateus 3,10 fala: o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Olha que palavra dura, mas é a palavra do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala que a gente tem que vir para a igreja para nós nos frutificarmos. Mas, amém, para Ele. A gente tem que se frutificar. Amém? Porque aquele que não frutifica, fala, o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não der fruto, ela será lançada no fogo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Os solos que produzem sementes, louvado é o nome do Senhor Jesus, mas que não apresentam frutos, e os frutos não são bons. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. A gente tem que produzir semente e frutos bons para o Senhor. E isso, como já foi falado, como que a gente faz? É oração, é Bíblia, é comer a palavra do Senhor mesmo, porque a gente aprende muita coisa aqui, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lá em Lucas 13:7 também fala: e por isso recomendou ao avicultor: este é o 3º ano que veio buscar os frutos desta figueira e não acha. Sendo assim, podes cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a boa terra. Era uma pergunta, amém? Uma palavra que o Senhor fala lá do avicultor, amém? Que o homem chegava, o dono da terra chegava lá para pegar fruta e não tinha. Ele chegou 3 vezes, não achou, depois ele falou: por que essa árvore está aqui no meio, ocupando lugar? E mandou, ele vai lá, corta e lança fora. Ou seja, se a gente não frutifica, isso é perigoso, irmãos. Então nós devemos que frutificar ao Senhor, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos escolher, amém, colocar o nosso futuro e esperanças nas coisas supérfluas dessa terra. Nós temos que colocar o nosso futuro, a nossa família, amém, no Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E finalmente, louvado é o nome do Senhor Jesus. Lá no versículo de número 8 fala:
Outras, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E aqui explicando no versículo de número 20 fala: e os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e 100 por um. Ou seja, uma sementinha, uma única sementinha ela multiplicou para 100, ela multiplicou para 60, ela multiplicou para 30, uma sementinha só. Louvado, olha só o que você pode fazer para Deus, amém? O Senhor, ele pode te dar grandemente, amém? Quando você frutifica, quando você faz coisas grandes, coisas para o Senhor, amém? Com certeza a resposta vem, a multiplicação da sua vida vem, amém? A sua família é abençoada, não há falta de nada. Louvado, você já está garantindo a sua salvação e a da sua família. Louvado é o nome do Senhor Jesus, você sabe, amém? Você confia, você não fica preocupado com as coisas aqui da terra, você não fica preocupado se vir uma pandemia, se vai morrer, se vai matar, se vai chegar aqui em São Paulo, se vai inundar tudo. Você não fica preocupado com nada, porque você confia naquele que fez tudo, amém? Que ele está sustentando, e se acontecer, amém? Se não acontecer, amém também, amém? É isso, é você confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Independente de tudo, você está enraizado em Deus, para que você possa produzir frutos, porque só aquele que está enraizado e é profundo, amém? É em solo profundo, é em solo fértil, aquele que está enraizado, que ele vai conseguir, amém, produzir, ele vai conseguir frutificar. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, amém? E esses são os que ouvem e recebem a palavra. Louvado, e elas dão fruto e continuam para sempre dando fruto. Não é temporário como aquele que só veio e daqui a pouco sumiu e cadê? Não, é uma coisa que é para sempre, amém? Por isso que nós estamos prezando muito aqui na igreja o ensino. Por quê? Porque quando a gente ensina os irmãos, amém, que a palavra é fundamental na sua vida, dificilmente esse irmão que está alicerçado ali na palavra vai desviar, ele vai sair, amém? Louvado é o nome. Passou-se a geração da salvação em Cristo, do povo que estava aqui só por oba, não, irmãos, passou isso. Agora nós somos um povo, amém, alicerçado na palavra, aquele que realmente, juntamente conosco, quer ir para o céu e fazer a obra do Senhor Jesus. É isso que o Senhor tem para mim, é isso que o Senhor tem para você. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? É isso que o Senhor quer das nossas vidas, que a nossa vida esteja no solo fértil. No solo fértil é o coração aberto para as coisas de Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Para a obra do Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Não permita que nada tire você do foco, que o seu foco tem que ser Cristo. Se for alguma outra coisa, está errado. Então se conserta hoje com Deus, amém? O seu foco é Cristo, então não permita que nada te distraia, que nada tire você do foco. Louvado é o nome do Senhor Jesus, para que você, amém, viva uma vida plena em Deus, que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Lá em Romanos 8:35 até o 39 vai falar: porque eu estou certo, eu vou ler. Aqui eu sei que o horário passou, mas eu vou ler rapidão aqui para os irmãos. Amém? A pastora não vai me deixar para pegar, porque passa-se muito tempo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Lá em Romanos, capítulo 8:35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Lá nos 37, em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Hoje a palavra fala muito de amor, né? O irmão Otávio vem falando do amor, o pastor Ismael vem falando do amor. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? Nada pode separar você do amor de Cristo, amém? Louvado, não é fome, não é nada pode tirar você do amor de Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus, amém? O amor do Senhor Jesus, amém? Não pode, amém, ser separado por nada deste mundo, por riqueza, amém? Por tempestade da vida, por nada, por indiferença à palavra, por nada, amém? Seja como um solo fértil diante do Senhor, para que a palavra do Senhor venha frutificar no seu coração.
coração. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado é o nome, porque tinha algumas outras coisas aqui, mas o horário já passou. Amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem em pé nesta hora. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque concluindo, amém? A semente, ela é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. E a palavra, ela gera, amém? Ela salva, ela regenera, ela liberta e ela produz fé. A palavra, ela santifica e ela nos atrai para Deus. Amém? A palavra, ela tem o poder de fazer tudo isso. Então, depende da sua vida. Você está em falta com algum desses itens aqui falado? É a palavra. Amém? Se coloca na direção do Senhor. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ele vai trabalhar na sua vida de uma forma plena. Amém? Louvado, para que você venha produzir frutos. Amém? E não só 30, não só 60, mas 100. Amém? Se cada um de nós aqui produzimos 100 frutos, o que terá, amém, deste ministério, desta igreja? Louvado é o nome, é isso que o Senhor quer para as nossas vidas, amém? Louvado é o nome, oramos ao Senhor nesta noite. Glória a Deus. Senhor Deus.